Livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 e 2. A epígrafe do texto aqui da palavra de Deus está dizendo assim: o fim chegou. Eu vou ler aqui com os irmãos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou sobre os quatro cantos da terra. Amém. Amados irmãos, obviamente que esta passagem bíblica em Ezequiel está no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, antes da primeira vinda de Jesus, antes da primeira vinda do Messias. E o profeta Ezequiel profetizou sobre a nação de Israel, dizendo que o fim havia chegado. Deus havia um novo tempo para eles. A visão que Deus retratou aqui para o profeta Ezequiel. A nação de Israel estava mergulhada em uma indiferença com Deus. A nação de Israel, o povo de Deus, não estava nem aí para as coisas sagradas, para as coisas do Senhor. E Deus foi arrochando ainda mais, apertando ainda mais a vida deles e permitindo certas lutas para que eles acordassem, para que eles buscassem o Senhor, para que eles se voltassem ao sagrado, para que eles se voltassem a Deus. Então o profeta Ezequiel, usado pelo Senhor, olha o que ele diz: a palavra do Senhor veio a mim. E o que a palavra do Senhor veio a ele dizendo? O fim chegou sobre Israel. O fim chegou. Agora, irmãos, passado o Antigo Testamento, cumpriu-se a palavra de todos os profetas que anunciavam a primeira vinda do Messias. E Jesus então nasceu. O Filho de Deus veio a este mundo. O Salvador, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus veio à terra. E para que ele veio a esta terra? Para restaurar as pessoas. Para que as pessoas tivessem salvação. Porque sem ele não há salvação. E então Jesus veio pagar o preço pelo nosso pecado. Jesus veio morrer por amor a nós. Jesus veio em sacrifício vivo para na cruz do Calvário pagar a nossa sentença de morte. E ele pagou com a própria vida. Deus encarnou, viveu entre nós e morreu na cruz do Calvário, pagando o preço por amor a nós. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós podemos chegar a Deus, porque o véu do templo foi rasgado. E nós hoje temos paz com Deus por intermédio do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus lavou-nos completamente e nós fomos perdoados na cruz. E inicia agora a nova aliança, não agora a aliança da lei, mas a aliança da graça de Deus. Aliança no meu sangue, Jesus disse. A aliança que nós temos com Deus. Agora inicia um novo testamento, um novo tempo, um tempo da graça. Porém, amados, esse tempo da graça
vai um dia findar, vai um dia acabar o tempo da graça. E eu venho aqui falar hoje para os irmãos sobre aquilo que deveria ansiarmos cada vez mais. Eu venho falar aqui hoje, nesta noite, sobre algo que nós devíamos comemorar, vibrar e estar ansiosos para que aconteça este evento. Sabe o que é? O arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus, ele cumpriu todas as promessas. Deus cumpriu todas as promessas. Mas ainda há uma promessa pendente. Ainda há uma promessa em aberta. E qual é essa promessa? De que ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. E nós seremos arrebatados. E nós vamos nos encontrar nas nuvens, junto com os nossos irmãos que já morreram. E nós vamos para o tribunal de Cristo, para ser galardoado de nossas obras. E depois vamos para as bodas do Cordeiro de Deus, onde ficaremos 7 anos sendo servido pelo próprio Jesus Cristo a nós, a sua igreja. E depois voltaremos junto com Jesus para reinar em novos céus e nova terra. Há uma promessa para a sua igreja, há uma promessa para a minha vida, há uma promessa para nós. A segunda vinda de Jesus. Só que esta segunda vinda de Jesus, amados irmãos, ela será um dia glorioso para quem subir. Será um dia abençoado para quem ir com o Senhor. Mas para aquele que ficar aqui, será um dia de terror. Será um horrível dia. Para aquele que permanecer nesta terra, será um dia de lamentações. Será um dia de angústia. Então nós precisamos estar o quê? Preparados para a vinda de Jesus Cristo. E quando ele vai vir, pastor? Ele vai vir a qualquer momento. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Não sendo um ladrão, mas como um ladrão. A qual nos pega de surpresa. A qual nós não estamos preparados. Mas os verdadeiros filhos de Deus devem estar preparados sempre para a vinda de Jesus Cristo. Para o grande dia do casamento. Nós devemos estar preparados. E a qualquer momento Jesus voltar. E quando ele voltar, estivermos prontos. Prontos para a vinda de Jesus. Santos em Deus. Renunciando o pecado e o mundo. Irmãos, nós estamos vivendo tempos finais da igreja. Nós estamos vivendo tempos finais da igreja. Esta porta da graça há de se fechar. E as pessoas viverão sem o Espírito Santo nesta terra. E haverá, sabe o que haverá? Leia a tua Bíblia na sua casa, em Apocalipse, haverá tribulação, e a grande tribulação. Este mundo será governado pelo anticristo. Este mundo será governado pela besta, que diz a palavra de Deus, e pelo falso profeta, que dará amparo à besta, ao falso. E este mundo será numa totalidade, e eles vão aceitar todos os sinais do anticristo. E depois disso, eternamente vão sofrer no inferno, para sempre, afastados e longe de Deus. Qualquer dia desses eu vou pregar aqui na igreja sobre a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Irmãos, não brinque com a palavra do Senhor. Desde os tempos mais antigos,
há uma curiosidade grande: quando será o fim? Quando vai ser este fim? O salmista, ele pede em Salmo 39, Salmo de número 39, o salmista também pede, clama e dizendo assim: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O meu coração ardia no peito enquanto eu meditava, um fogo se acendeu em mim, e então eu disse em alta voz: Senhor, dai-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Todos querem saber, né, irmãos, quando vai ser o meu fim. Se você soubesse quando será o seu fim, se você soubesse quantos anos você viveria, se nós soubéssemos quantos anos nós temos pela frente, mas podemos não ter nem mais um dia, podemos não ter mais nenhum dia. E o que será da nossa vida, da nossa alma? O que será do nosso espírito? Se amanhã estarmos num caixão, se hoje mesmo nosso corpo fosse sepultado, onde estará a nossa alma? Onde estará a sua alma? Onde estará o seu espírito? Onde estará? Será que vai estar no céu? Será que vai estar no céu? Não faltarão pessoas para nos salvar. Vão convidar o pastor, o padre, o amigo para salvar aquela pessoa, para fazer a extrema unção naquela pessoa, para encaminhá-lo ao céu. Mas eu quero dizer que nenhum homem na terra poderá fazer isso. Nem o bispo, nem o pastor, nem o padre, ninguém pode encaminhá-lo para o céu. Sabe quem pode encaminhá-lo para o céu? Você mesmo, aceitando Jesus Cristo como Senhor da sua vida e como Salvador da sua vida. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas se você não fizer isso, ou achar que fez, a sua alma vai para o inferno. O seu espírito estará no inferno para sempre. E o que adiantou viver aqui 30 anos, 40, 60, 80, 100 anos? O que adiantou viver aqui 100 anos como uma fagulha diante da eternidade? Não é nada. Eternidade é sem fim, afastados de Deus, atormentados por espíritos malignos em um lugar de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E o que define quem vai para lá ou para o céu? A minha vida com Deus. Porque eu não aceito Jesus com os lábios, eu aceito Jesus com a minha vida. Se Ele morreu por mim na cruz, eu devo morrer para Ele, para o mundo. Porque se eu não for sepultado com Cristo, eu também não serei ressuscitado com Cristo. Eu devo também morrer com Cristo na cruz. Mas sabe o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos? Pessoas que amam a si mesmos. Nós estamos vivendo, sabe o que nós estamos vivendo? O que a palavra de Deus fala em Tessalonicenses, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, na minha tradução, no versículo 1: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós não estamos vivendo tempos difíceis? Nós estamos vivendo tempos difíceis.
As pessoas antes davam crédito à palavra de Deus, hoje elas não dão mais. Antigamente havia temor e tremor diante das coisas do Senhor, hoje não tem mais. Levam como qualquer jeito, levam de qualquer maneira, vivem como se nunca prestaremos contas a Deus, do tempo que Deus deu a nós, dos talentos que Deus deu a nós. Nós nunca vamos prestar contas, não. Todos nós vamos de sentar e prestar contas diante de Deus, daquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Não priorizamos o Senhor, não priorizamos a sua palavra, não priorizamos o seu templo, não priorizamos o Senhor. E como que nós queremos as bênçãos de Deus? Só queremos os favores, só queremos os milagres do Senhor, mas não vivemos a palavra de Deus. Nos últimos dias terão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Isso aqui é um jornal de amanhã, é um jornal de hoje. Tem mais de 2000 anos escrito, ela nunca foi tão atual como nos dias de hoje. E sempre vai ser, porque ela é a palavra de Deus. Haverá homens egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Nascem homem, se fazem de mulher, nascem mulher, se fazem de homem, sem afeição natural. Implacáveis, caluniadores, sem domínios dos seus próprios prazeres. Não se autodominam, não se autodominam dos seus prazeres. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Sabe o que isso significa? São aparentes, são hipócritas, parecem ser bons, mas por trás são maus. Sabe o que o conselho que o apóstolo Paulo diz? Fique longe dessas pessoas. Ficar longe dessas pessoas não é ignorá-las e não conviver com elas. Ficar longe dessas práticas. Ficar longe é não fazer o que eles fazem. E muitas das vezes, irmãos, nós como igreja do Senhor, nós estamos iguais. Como membros da igreja, muitas vezes estamos iguais ao mundo. Não há nenhuma separação, não há nenhuma diferença entre aquele que não serve a Deus e o que serve a Deus, hoje em dia. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que para nós chegarmos no céu é de graça, é através do sangue de Jesus, mas nós precisamos mostrar frutos de arrependimento. Porque se não mostrarmos frutos de arrependimento, o Senhor morreu de balde. O Senhor morreu em vão. A Bíblia diz, e há de ser que haja diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós precisamos ser diferentes no nosso linguajar. Nós precisamos ser diferentes das nossas vestuários. Nós precisamos ser diferentes no nosso comportamento. Nós precisamos ser diferentes na nossa ética. Sermos crentes, cristãos, discípulos de Jesus. Porque se isso não acontecer, irmão, desculpa a minha franqueza pela palavra, você está perdendo tempo dentro de uma igreja.
você está perdendo tempo vindo ao culto e a esta igreja. Isso não vai garantir você no céu. Ser membro desta igreja ou de qualquer outra não vai garantir você ir para o céu. Dar o dízimo não vai garantir você ir para o céu. O que vai garantir você ir para o céu, você ter a marca do sangue de Jesus sobre a tua vida e viver em santidade com o Senhor. Pedro diz isso na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 7. Diz assim o apóstolo Pedro, já no tempo da graça: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. O que é sóbrio, irmãos? O que é sóbrio? Sóbrio é o contrário de ébrio. O bêbado não sabe para onde vai. O bêbado, ele está fora de controle. O sóbrio, ele é inteligente. Ele é sábio. Ele sabe para onde vai. Sede sóbrios para poderem orar. Para vigiai. Sede sóbrios e vigiai em oração. O Senhor Jesus vai voltar a buscar uma igreja que se importa com Ele. O Senhor Jesus vai voltar a buscar a igreja que prioriza Ele, que prioriza as coisas do Senhor. Mas sabe o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? São pessoas que não se atentam aos sinais. Não se atentam aos sinais. Ao longo do ano de 2020, foi nos pegado de surpresa sobre uma pandemia. Uma epidemia global. O coronavírus. Onde todos tiveram que mudar sua rotina, ficarem em casa. E nós, muitas vezes, muitas pessoas se despertaram. Olha as doenças, quão graves estão. A pandemia foi um sinal, mas passou a pandemia, as pessoas relaxaram. Elas ficaram indiferentes às coisas de Deus. Elas ficaram indiferentes às coisas do Senhor. Eu quero apontar para vocês alguns dos sinais deste tempo que revelam para nós que o tempo do fim está próximo. Porque a Bíblia fala que é como dores de um parto. Quando a mulher está grávida, ela tem ali um bebê no seu útero. E ela tem algumas dores, o corpo dela altera, o corpo muda. E a partir dos meses que vai avançando, as dores vão se intensificando, o inchaço vai tendo inchaço no corpo, a pressão altera, as coisas mudam, o cansaço. E quanto mais vai se aproximando, é mais peso. O peso da barriga cresce. O andar já não é mais o mesmo. E quando vai se intensificando, está próximo, vem as dores de parto. Mas as dores de parto, elas têm um intervalo ainda grande. Às vezes é de manhã, vai ter uma tarde, vai ter outra noite, talvez pula um dia. Mas quanto mais perto de ter ali o Natal daquela criança, mais as dores vão intensificando, ficando mais fortes e espaçadas em menos espaço. Os espaçamentos dessas dores vão diminuindo. E isso é um sinal, um sintoma para o médico que está chegando o momento do parto. Ele vai calculando quanto tempo tem a dor, do intervalo entre uma dor e outra. E quanto mais perto o parto, as dores se intensificam e são mais constantes. E foi esse o exemplo que Jesus deu para a sua volta. O exemplo de uma mulher com dores de parto. Jesus, quando subiu ao céu, havia promessa, ele vai voltar.
As guerras sempre houveram, as epidemias sempre houveram, a fome sempre tiveram. Desde que o mundo é mundo teve fome, desde que o mundo é mundo teve guerra, desde que o mundo é mundo teve situações difíceis. Só que, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, os intervalos dessas coisas estão cada vez menores, estão mais intensificadas, e isso é um grande sinal de que Jesus, a qualquer momento, ele soará o som da trombeta, chamando a igreja do Senhor. Você vai escutar este som? Você vai escutar o som da trombeta de Deus? Um dos sinais, irmãos, é o aumento do conhecimento, da ciência e da tecnologia. A velocidade da tecnologia, queridos, nós não acompanhamos este sinal. Nós não acompanhamos o avanço tecnológico do mundo. No ano de 1950, o conhecimento humano dobrava a cada 50 anos. Em 1950, o conhecimento dobrava a cada 50 anos. No ano 2000, o conhecimento dobra a cada 19 meses. No ano de 2025, o conhecimento dobra a cada 5 meses. A cada 5 meses, dobra o conhecimento humano. O que duraria 50 anos para fazer uma coisa, hoje muda-se a ciência, a tecnologia em 5 meses. Ei, um celular que você comprou de última geração, daqui 4 meses ele não vai mais servir, já vai vir um outro melhor. A tecnologia se avança, sabe o que é isso? Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. E tu, Daniel, encerra essas palavras e selas neste livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento cada vez mais avançado. Outro sinal da vinda de Jesus são os fenômenos da natureza. Nunca deu tantos sinais. O fenômeno da natureza nunca se deu tantos sinais da vinda de Jesus, que ela está próxima, a vinda do meu amado, do meu mestre, do meu Senhor. Para nós um dia glorioso, mas para o mundo um dia terrível. O aquecimento global, os movimentos das estrelas, o empenamento do eixo da terra, o mar morto, até o mar morto dando vida. Isso trazendo perplexidade para os estudiosos, como o mar morto. A natureza, ela já não respeita mais os limites dela mesma. A natureza está cada vez dando sinais da vinda de Jesus, as pestes. E tudo isso gera para nós uma grande expectação, uma grande expectativa. Quando olhamos para tudo isso, Jesus está voltando. O mundo está terrível. Terceiro sinal da vinda de Jesus, sabe o que é? O relativismo dos valores. Tudo é relativo. Você fala uma coisa, mas depende do ponto de vista. As pessoas elas são cada vez mais insubordinadas. Insubordinadas. Não se respeita mais delegado, não se respeita mais polícia, não se respeita mais pastor, não se respeita mais pai, não se respeita mais mãe. O que importa é o que eu penso. Relativismo. Não tem mais autoridade, estamos vivendo crise de autoridade. Não tem mais autoridade em casa, não tem mais autoridade em qualquer lugar. As pessoas são deuses,
donos de si mesmos, são orgulhosos. Relativismo dos valores, a imoralidade. Irmãos, não está havendo limites para o pecado do povo. As pessoas hoje já não escondem mais o adultério, não se esconde mais isso. Tem duas mulheres, tem trisal. Isso aí exposto diante da sociedade, isso é normal para as pessoas. A imoralidade, nós estamos vivendo um lixo na moral. Tudo é normal. As pessoas se identificam com um cavalo, as pessoas se identificam com uma boneca, as pessoas têm relações com qualquer coisa. E as pessoas acham normal. Está tudo normal. Está tudo normal neste mundo. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a sociedade na lata do lixo. E isso, sabe o que é? Para nós, um sinal da vinda de Jesus Cristo. Ele está voltando. Quanto mais o povo se infundar na lama do pecado, quanto mais ele se enfrunchar na lama do erro, a igreja precisa permanecer firme, aguardando a vinda de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Mas quem está limpo, limpe-se ainda mais. Amados irmãos, onde nós estamos vivendo neste mundo tenebroso, onde se rouba na cara dura. Roubam velhinhos e aposentados e ninguém faz nada. Na cara de pau. Onde as pessoas andam de um lugar para o outro e perdem o celular, perdem a bicicleta, perdem o carro e já não tem mais o que se fazer. Nós estamos vivendo nesse mundo, nessa sociedade. E sabe o que é isso, meus irmãos? O relativismo dos valores. O mundo está cada vez pior. O mundo está cada vez pior. E deixa eu dizer uma coisa, não vai melhorar, vai piorar cada vez mais. Só que a igreja do Senhor não pode se misturar. O apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais e experimentais qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas sabe o que nós estamos vivendo hoje? É a igreja não é que ela não se conforma, ela se conforma. Não apenas no sentido que é assim mesmo, mas é tomar a mesma forma que o mundo. O mundo está de passos largos para a perdição, e a igreja, ela está cada vez mais, os crentes estão cada vez mais relativizando a mesma coisa. Ah, coitadinho, ah, tadinho, ah, é normal, ah, não é. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que é certo ainda é certo. O que é errado ainda é errado, mesmo que possam fazer e falar o que for. Mesmo o mundo achando que está certo, o que é errado ainda é errado. O que é errado ainda é errado. Então esse relativismo mostra que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Quarto lugar, a indiferença e o comodismo das pessoas. Isso é um sinal nosso, interno. Não nosso apenas desta igreja, mas eu estou dizendo dos cristãos. Nunca se houve uma geração tão apática como nos dias de hoje.
Nunca vivemos uma geração tão desviada da palavra de Deus como nos dias de hoje. Ache nos púlpitos de todas as igrejas, eu convido você a você ir nos púlpitos, nas lives das igrejas e ouça o que estão pregando por aí. Bênção, vitória, milagres, massageando o ego das pessoas. Difícil é o pastor que ainda prega sobre a vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja do Senhor. Difícil é a igreja que se mantém na palavra de Deus. Hoje é massageando o ego. Ah, não gostei dessa igreja, eu vou para outra. É um trânsito, é uma rodoviária as igrejas. É o povo que, se não gostar, que se o pastor disciplinar, é que se alguém dizer não, eu vou para outra. O povo está assim, mal educado, indisciplinado. E isto é um sinal da vinda de Jesus. Porque é um sinal interno, não é um sinal externo. É o comodismo, é o conformismo. Tá bom o culto de noite no domingo? Tá bom, faço o meu papel, cumpri o meu dever. Estamos piores do que os católicos. Estamos piores do que os católicos que vão à igreja, batem a sua senha lá e dizem: ah, já cumpri o meu papel, o meu ritual, já fiz a minha parte, e segunda-feira é minha vida. E vou viver a minha vida. E depois no domingo vou lá de novo. Irmãos, ser cristão não é isso. Ser cristão, ser discípulo de Jesus não é isso. É muito bom virmos à igreja, muito bom virmos aos cultos, muito bom ouvir a palavra, mas a vida cristã não se resume a isso. A vida com Deus não resume-se a isso. Isso não é um fim em si mesmo. Não nos importamos em pregar para as pessoas. Não nos importamos em viver uma vida de oração. Não pegamos a Bíblia para ler. Afinal, não temos tempo para isso. Não temos tempo para pegar a Bíblia para ler. Não temos tempo para orar. Não temos tempo para tirar um período de devocional. Queremos ir para o céu. Queremos ir com Deus. Mas estamos mais preocupados com tantas coisas sem priorizar o reino. Sem priorizar a Deus. Isto é um sinal que precisamos ter um despertamento, um avivamento aqui, dentro de nós. A primeira condição para isso é um arrependimento genuíno e verdadeiro. Senhor, me perdoa, porque o que o pastor está pregando aí, eu estou vivendo isso. O que o pastor está dizendo aí, eu estou vivendo. A primeira coisa é um arrependimento verdadeiro. Para dizer: Deus, muda a minha vida, desperta a minha consciência. Para que nós possamos mudar e dar valor à morte de Jesus Cristo. Há uma necessidade de vigilância. Nunca foi tão importante nós vigiarmos. Precisamos cumprir a ordem de Jesus. Em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sabe o que é vigiar? Guarda alta. Vigiar é sempre estar em guarda alta. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta, que o diabo a todo momento, ou você acha que ele é um ursinho carinhoso, ou nós achamos que o diabo é aqueles ursinhos carinhosos, né? Que tinha um desenho assim, né? Os ursinhos carinhosos. Ele está querendo te matar.
O diabo quer te destruir, ele quer minar a tua fé, ele quer fazer com que você fique definhado espiritualmente, que você reclame de tudo e de todos. Ele quer que você fique assim, desse jeito, prostrado, caído, desanimado, doente, enfermo. É isso que o diabo quer. Ele lança na sua vida todos os momentos, dúvidas na tua cabeça. O diabo lança dardos inflamados, dizendo, não vale a pena, pare, olha que difícil é. O diabo, ele te soqueia todos os dias. E como nós devemos estar? Vigilantes. Guarda alta. Sabe qual é o nosso escudo? Sabe qual é o nosso escudo? A fé. Revestivos da fé, porque a fé é o escudo que os dardos batem na nossa fé e eles caem. Mas sabe como que a gente tem fé? Você sabe como nós temos fé? Ouvindo a palavra de Deus. Mas nós não temos tempo para a palavra de Deus. Nós temos tempo para tudo, para ficar no Zap, para ficar no TikTok, para ficar no Instagram. Nós temos tempo para correr atrás de um curso, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para fazer tudo. Meu Deus, o meu tempo, o meu dia é 40 horas. Eu tenho tempo para ir para a academia, eu tenho tempo para caminhar, eu tenho tempo para fazer tudo. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para Deus. E a minha fé vai assim, ó, caindo. E eu fico vulnerável para o diabo. Sabe quando a gente tem uma baixa imunidade, qualquer gripinha, ela nos derruba. E espiritualmente é a mesma coisa. Ficamos cabisbaixos, não participamos de nada. A igreja promove uma coisa, eu não vou. Por quê? Eu prefiro ficar no meu canto. E o diabo vai ganhando força. E ele vai ganhando campo. E ele vai ganhando terreno. E o diabo vai ganhando. E quando nós vemos, nós estamos emaranhados numa teia diabólica. E a gente não consegue sair dali. Jesus está voltando, irmãos. Ouça essa palavra desse pastor aqui nesta noite, que fala com temor e tremor diante de Deus. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. A qualquer momento ele voltará e arrebatará a sua igreja. Estamos preparados para esse dia. Estamos preparados para esse dia, amada igreja. Precisamos vigiar. É tempo, quando isso acontecer, quando este tempo do arrebatamento acontecer, será um tempo de vitória para a igreja. Será um tempo de bênção para a igreja. Esse tempo também nós precisamos aproveitar, porque se é um tempo de esfriamento espiritual no mundo, precisamos entender que esse também é um tempo de avivamento espiritual individual. Eu preciso me achegar mais a Deus. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Em Mateus capítulo 25, haverá um despertar. Sabe o que vai acontecer? O arauto. O que é o arauto? O porta-voz. Em Mateus 25, conta-nos uma parábola das 10 virgens. E sabe como as 10 virgens estavam? Vocês sabem como as 10 virgens estavam? Que representa a noiva? Dormindo. As 10. Nenhuma acordada. As 10 estavam dormindo. E aí a Bíblia fala que um arauto, um louco veio dizendo, aí veio o noivo. Esse grito despertou as 10. Só que quem gastou o azeite
foi atrás para comprar. Mas as 5 eram prudentes. E as 5 não gastaram azeite. Elas ficaram ali, preservaram o azeite. O que é o azeite? A unção do Espírito. É o Espírito Santo. Elas não precisaram sair para comprar. Elas foram despertadas, estavam sonolentas, estavam dormindo. Mas elas preservaram o Espírito Santo. Então todas acordaram e elas ficaram ali. Então o noivo chegou. Sabe o que o noivo fez, amados irmãos? Ele entrou na casa e ele fechou a porta. E sabe o que aconteceu? 5 noivas que foram comprar achando que dá tempo. Tem gente que acha que dá tempo. Eu vou servir a Deus quando estiver velho. Eu vou servir a Deus quando eu estiver assim, bem na boa, com uma casa na praia, com um sítio. Aí eu vou servir a Deus. Deixa eu trabalhar primeiro, depois eu sirvo a Deus. Quando eu for velho, eu vou gastar minha energia, minha juventude. Quando eu for velho, aí sim, aí é tempo de eu servir a Deus. Tem gente que acha assim. Achou que deu tempo, mas quando elas voltaram, sabe o que elas fizeram? É o que as outras pessoas vão fazer: bater na porta. Deixe-me entrar. Sabe o que Jesus falou para essas 5 virgens? Imprudentes, nécias, loucas, segundo a Bíblia Sagrada. Sabe o que Jesus falou para elas? Acabou o tempo. Eu não vos conheço. Oh, que dia terrível. Que dia terrível. Eu toquei na igreja, eu preguei na igreja, eu fui pastor na igreja. E eu ouvi isso: eu não te conheço. Eu ia para a igreja, eu tomava ceia e eu ouvi isso: eu não te conheço. Eu era dizimista, eu era obreiro, e eu vi isso: eu não vos conheço, meu Deus do céu. Jesus está voltando, igreja. Desperta, tu que dormes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando. E como nós estamos? Como nós estamos? Eu sou como este arauto. Aí vem o noivo. Arrependam-se. É a mesma coisa de Noé, que dizia: vai chover. E as pessoas diziam: aí, louco gagá. Está ficando doido, vai chover, o dilúvio, nada a ver. Isso aí não tem nem nexo. E ele dizendo todo dia: vai chover, arrependam-se, vai chover, vai chover. E ninguém deu crédito à palavra de Noé. Até que ele fechou a porta e começou a pingar. E as pessoas foram lá bater na arca e dizer: abre a arca. Ele dizia: não posso mais abrir esta arca. A porta desta graça vai fechar, irmãos. Nós temos um privilégio tremendo de servirmos a Deus. Mas esta porta vai fechar. Não fique desinteressado, conformado. Não. É tempo de renovação. É tempo de esperança. É tempo de nós pregarmos sobre arrebatamento. É tempo de nós renovarmos a nossa vida. É tempo, em nome de Jesus, é tempo de nós nos buscarmos a presença de Deus. Como nós estamos, como eu estou, como você está, até que Ele venha. Ele vai vir. Amém, igreja? Até que Ele venha, Ele vai vir. Ou nós cremos até que Ele venha, ou nós não cremos, Ele vai vir. Em nome de Jesus. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus Cristo.